Hoje é dia 9 de junho de 2021. Aqui estamos na sede do Instituto Cultural Babatologi com o senhor Luiz Antônio Castro de Jesus, também conhecido como Babatologi, que vai nos falar sobre o Instituto Cultural Babatologi no âmbito do projeto Campinas Afro. Eu, Igor Cauê Vieira de Oliveira Pinto, irei conduzir essa entrevista, que está sendo registrada pela fotógrafa Gabriela Zanardi da Fonseca. Gostaríamos mais uma vez de agradecê-lo, Sr. Tolodi, por aceitar conversar conosco, nos auxiliar nesse projeto e contribuir mais uma vez falando sobre o Instituto. Bom, Sr. Tolodi, para iniciar, poderia nos dizer o seu nome completo e qual a sua relação com o Instituto Babatologi? Meu nome é Luiz Antônio Castro de Jesus. Nós criamos o Instituto Cultural Babatologi pela necessidade de a gente trabalhar em cima do acervo, esse acervo particular meu. Você está entendendo? Então, no momento que deixou de ser peças de adorno para enfeitar a casa, quer dizer, a quantidade se tornou muito grande, então nós resolvemos criar um instituto para poder trabalhar em cima disto. Antes de prosseguirmos com a entrevista, o senhor poderia contar um pouco sobre sua ancestralidade, sua trajetória de vida, de onde você vem? Eu sou baiano. Meus pais se separaram, eu ainda era muito jovem. Minha mãe veio aqui para São Paulo e eu fiquei lá para Salvador, Sergipe, várias regiões, você está entendendo? E em 60 eu vim morar em Santos com minha mãe. Fiquei de 60 até 68 morando em Santos. Aí vim trabalhar na Rode aqui em Campinas. E de 68 a 75 eu trabalhei na Ródia. Depois fui trabalhar em outras empresas. Não tinha nada a ver com coisas ligadas ao culto afro, nem nada disso. Eu fazia automação e controle industrial. E me iniciei no culto afro em 71, final de 71. Consequentemente, eu findei abrindo uma casa de candomblé aqui em Campinas, no Jardim São Pedro. E comprei esse terreno aqui e depois eu transferi esse órgão jurídico aqui para essa esse novo endereço, né? Consequentemente, com esse intercâmbio cultural Brasil-África, que se iniciou mais ou menos em 87, esses africanos vinham para o Brasil, traziam peças para negociar, coisa assim, e consequentemente eu fui adquirindo um número de peças maior do que para adorno, você está entendendo? Para enfeitar a casa. E o número se tornou muito grande. Aí eu resolvi criar o Instituto, mas isso já foi já no final do século passado. E como o senhor definiria o Instituto Babatologi? Em que sentido? Eu não entendi. Para você, o que é? O senhor retratou um pouco como surgiu e o que para você ele significa, o que ele é? Na realidade, é uma forma de você levar as pessoas à sua volta uma noção e uma realidade não só do culto que eu escolhi para a minha vida, mas também da arte de um povo. Você está entendendo? Porque muitas vezes a gente taxa o africano como se fosse uma coisa de segundo plano. Na realidade, são verdadeiros artistas. Você está entendendo? Tem um poder de criatividade fantástico. E eu me surpreendia todas as vezes que chegava um africano aqui com peças diferentes.
Eu achava que eu já tinha visto tudo e não tinha visto nada, sabe? E até hoje, até os dias de hoje, eu ainda me surpreendo com peças que eu jamais imaginaria que a pessoa pudesse criar aquilo. Você está entendendo? Então é um poder de criação muito, muito, muito grande. O senhor retratou agora que o Instituto vem um pouco desse acervo que você, posso dizer então, que veio acumulando, comprando, adquirindo ao longo do tempo. Poderia nos contar um pouco mais sobre essa sua aproximação, como ocorreu, pelo que eu entendi, foi com a sua vinda aqui para Campinas e iniciação na religião de matriz africana, para depois esse contato. Poderia contar um pouco mais sobre isso para nós? Na realidade, quando a primeira casa de Candomblé, eu não abri aqui nesse bairro. Eu abri num bairro aqui vizinho, que chama São Pedro. E, resumo, não tem como você separar uma, porque eu escolhi uma religião de matriz africana. Consequentemente, você fica ligado a todo o universo africano. Você está entendendo? Só que a gente não tem uma noção real da vastidão do poder criativo de um povo. Você está entendendo? Você imagina uma coisa limitada, mas de repente você começa a se deslumbrar com coisas que jamais você imaginaria que a pessoa pudesse criar. Está entendendo? Então até hoje eu me surpreendo com essa criatividade do povo africano. Você está entendendo? É uma coisa que a gente se surpreende a cada momento que você se depara com coisas diferentes. E poderia nos passar um pouco sobre o significado do nome do Instituto? Instituto Cultural. Babatologia sou eu. Babá significa pai. Tologia significa Deus me eleva suficientemente. Então, é o nome que me foi dado. Meu nome profano é Luiz Antônio Castro de Jesus. Mas meu nome religioso é Tologia. E, consequentemente, quando a gente se inicia, os pais de santo da gente consultam o Ifá para poder verificar qual é o Uruncó, qual o nome que aquela pessoa, que vai dar àquela pessoa que está se iniciando. Você está entendendo? Antigamente ainda existia o fato de a gente imaginar que o orixá trazia o nome da pessoa. Está entendendo? Ou seja, em um determinado momento, ele traria um nome. Mas isso mas pode ser escolhido também. As pessoas, durante o processo de iniciação, escolhem um nome para aquela pessoa que está se iniciando. Consultam o Ifá para saber se o orixá aceita aquele nome que as pessoas estão querendo pôr naquela pessoa. E assim por diante. Pode ser feito de uma forma ou de outra, mas sempre é dado um nome religioso à pessoa. Está entendendo? E a pessoa carrega esse nome pelo resto da vida. E hoje eu sou mais conhecido pelo meu nome religioso do que mesmo pelo meu nome natural. Você está entendendo? Mas é isso aí. Aqui um amplo espaço onde o Instituto se localiza e que ele também abriga uma outra instituição, posso dizer, civil. Quais são, e poderia nos explicar a distinção entre elas? Aqui na realidade tem três órgãos jurídicos. O principal dele é a Comunidade da Tradição e Culto Afro e Leicim Ogum Lacaio Ximolé, que é a Casa de Candomblé. Você está entendendo? Que findou gerando todo esse restante de coisas. Minha mãe de santo, lá da Bahia, nós temos uma coisa nossa aqui do Brasil, que chama Candomblé de Caboclo. Então, mas ele não é um candomblé de orixá. Então, nós criamos um candomblé de caboclo paralelo ao candomblé de orixá, que é um outro órgão jurídico, não tem nada a ver com o primeiro. Você está entendendo? Que é esse espaço que nós estamos aqui fazendo essa entrevista.
No momento que nós criamos o Instituto Cultural Babatologia, para abrigar esse acervo e a gente poder trabalhar com a cultura, nós adquirimos um outro espaço aqui do lado, que é o Instituto Cultural Babatologia. É uma casa de 60 metros quadrados. A gente usa como oficina para crianças, coisas assim. Mas o ideal, a ideia era nós adquirirmos um terreno abaixo e fazer um prédio inteiro que desse de frente para o grupo escolar. Você está entendendo? Então o museu ficaria de frente para o grupo escolar. Esse é meu sonho. Não sei se eu vou viver suficientemente para ver isto. Está entendendo? Então, eu continuo sonhando que um dia consigamos realizar tal façanha. Então, atualmente, dentro dessas instituições, desses órgãos que o senhor tratou agora, então, na casa há atividades de matrizes religiosas africanas também. Então, a parte do instituto, que seria a casa... Desculpa, como que é o nome? Comunidade da Tradição e Culto Afro, Ileisim Ogunlakayi Oshimolé. Ileisim significa dono do mundo, aquele que possui a luz, aquele que possui o mundo. E ali ocorrem as atividades, enquanto o instituto abriga seria o museu. Essa seria essa... Porque na realidade nós estamos ocupando um espaço físico da comunidade religiosa, que não tem nada a ver com o museu. Mas como nós não temos festas durante o ano, boa parte do ano, nós utilizamos para expor esses materiais que é do Instituto, tá entendendo? Quando chegar a época das festas, nós retiramos essas peças todas, guardamos, fazemos a festa, montamos de novo, você está entendendo? Então é complicado. Porque quando você começa a mexer com acervo, você corre um alto risco de acidentes, né? Às vezes tem acontecido, mas eu sempre dou um jeitinho de recuperar as peças. Quer dizer, não sei até quando eu vou conseguir fazer isso. Mas que a idade vai chegando também, a gente vai tendo mais dificuldade de fazer certos trabalhos. Certo. Depois vamos entrar um pouco nessa questão das peças, mas é o senhor mesmo que recupera, faz toda a manutenção? Sim. Porque a gente tem muita dificuldade de pessoas que tenham esse tipo de atividade aqui em Campinas, né? Eu tenho um pouquinho de... Não estudei para isto. São dons que Deus nos deu, você está entendendo? E eu trabalho até razoavelmente bem, viu? Modéstia à parte. Mas é isso aí. Tem alguma coisa a ver com a sua função antigamente, quando o senhor trabalhava? Não tem. Eu trabalhava em automação e controle industrial. Durante uma certa parte da meu pai era dentista, e durante uma boa parte da minha vida, eu auxiliava ele no consultório, tá entendendo? E a prótese, as partes de prótese, essas coisas todas, que ele findou me ensinando e eu fazia para ele a prótese. Então você finda adquirindo uma certa arte por manipular determinadas coisas. Então, para fazer um restauro de uma peça, isso ajuda muito quando você tem essa habilidade. Bom, o senhor já trouxe um pouquinho de quando surgiu, mas poderia nos contar mais quando e talvez se tiveram mais pessoas ligadas à instituição mesmo do Instituto como um instituto? Na realidade, é um trabalho, quer dizer, é lógico que a parte mais densa cabe a mim, mas a minha esposa me ajuda, os meus filhos de santo de vez em quando me ajudam também,
Você está entendendo? É lógico que nem todos têm um certo cuidado, então eu tenho que analisar as possibilidades de como está utilizando essa mão de obra. Mas saiu disso, a gente vai contornando as situações. Poderia nos contar, então, um pouco sobre a instituição posso dizer, do Instituto Babatologia do Museu, porque, segundo fontes, que foi logo depois da sua titulação como cidadão campineiro. Realmente aconteceu logo após. Mas nós já tínhamos uma ideia, bem anterior ao recebimento deste título, de fazermos alguma coisa dessa natureza, você está entendendo? Mas uma coisa é lógico que ajudou a outra, já nos impulsionou a andar um pouquinho mais rápido. A intenção de se criar o Instituto era uma forma de você poder estar trabalhando o acervo, você está entendendo? Não só dentro da comunidade, mas em espaços externos à comunidade. Nós temos exposições em várias cidades de São Paulo, não de São Paulo capital, nós fizemos exposição em São Paulo capital, mas fizemos também exposições em vários, Piracicaba, uma série de cidades aqui do estado de São Paulo, está entendendo? E essa criação do Instituto findou nos ajudando para que esse tipo de coisa pudesse estar ocorrendo de uma forma mais profissional. Muito bacana. E o senhor saberia dizer algumas localidades que o acervo já foi exposto, tipo algumas cidades? Olha, eu não lembro de todas, mas foram muitas cidades. Até fora do estado, talvez? Nós fizemos uma exposição no Rio, que é fora de São Paulo, mas fora de São Paulo, acho que só uma exposição nós fizemos, tá entendendo? A maioria foi feita aqui nas cidades da Redondeza. Bom, Sr. Teológio, o Instituto ele é reconhecido como uma referência cultural aqui no município, isso é de maneira notória. São oferecidas ou já foram oferecidas atividades como cursos, oficinas aqui no Instituto? Já, muitos cursos. Cursos de Yorubá, cursos sobre religião afro, você está entendendo? Oficinas para crianças, os mais diversos tipos de cursos a gente já findamos criando. Quem a gente aproveita a oportunidade, né? E, consequentemente, a gente finda aproveitando, por exemplo, que alguém que está ligado ao Instituto tem algum tipo de profissão específica, a gente às vezes está fazendo esse tipo de coisa também. E assim que se dá a relação, talvez, do Instituto com a própria comunidade do seu entorno? De uma forma direta, indiretamente, mais ou menos assim. E percebemos que logo atrás aqui do Instituto tem uma escola que o senhor acho que também já citou. Recebe a visitação dessa escola, de outras escolas da região? Olha, faz um bom tempo que esse grupo escolar não vem aqui, não traz as crianças para vir aqui. Mas antigamente, constantemente formavam grupos para a visitação do museu. Vai depender também dos professores, né? Se eles são católicos ou evangélicos, etc, etc, etc. Quer dizer, as pessoas confundem cultura com religião. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Nós apenas usamos o salão da comunidade, que é uma comunidade religiosa, porque não temos outro espaço. Se nós tivéssemos um espaço neutro, com certeza estaríamos dando preferência a isso. Está entendendo? Enquanto aos eventos, o Instituto Cultural ele não
ele não realiza eventos ou é só, assim, melhorando a pergunta, o Instituto Cultural realiza eventos ou é somente são ligados diretamente à comunidade? Não. O Instituto Cultural ele é um órgão à parte. Ele está autônomo, não se baseia na comunidade para fazer seus eventos. Às vezes a gente faz uma parceria com outras entidades e nós entramos com a parte cultural, tá entendendo? Montamos, às vezes, o acervo para uma exposição de 2, 3 dias ou um acervo para uma exposição de 2 ou 3 meses. Tá entendendo? Então vai depender muito da época e da necessidade que a coisa necessita. E em quanto às visitações do público em geral? Claro que estamos num contexto de pandemia, mas num contexto normalizado, o Instituto é aberto para a população em geral? É aberto à população, só tem que agendar, tá entendendo? Porque nós não temos funcionários. Então, não temos verba para manter alguém no Instituto. Então, quem faz a monitoração sou eu. Eu, quando trabalhava, eu ganhava muito bem. Atualmente, eu ganho um salário mínimo de aposentadoria. E tenho que continuar trabalhando para poder manter a comunidade e o Instituto. Então, consequentemente, quando acontece de alguém querer fazer uma visita, eu tenho que agendar um momento em que eu possa estar fazendo a monitoração. Porque senão a pessoa vai ver a peça, mas não só vai ver. Ela não sabe a procedência, ela não tem noção para que serve aquilo, para que foi usado. É lógico que tem uma diversidade imensa, mas é a mesma coisa que você levar uma criança que não sabe falar inglês para assistir um filme legendado ou falado em uma outra língua. Você está entendendo? Então, consequentemente, o importante é a pessoa ter uma noção do que ele está vendo. Porque tem muito mais cultura dentro disto do que simplesmente ele pode achar bonita a forma. Ele pode achar diferente, ele pode achar uma coisa que ele nunca viu na vida. Mas, quando ele tem noção do procedimento daquilo, como é que é usado aquilo, porque vai ter uma noção totalmente diferente. Está entendendo? A gente tem umas máscaras aqui que são máscaras de dança. São máscaras de Yauré e Gorô, Costa do Marfim. Essa máscara tem uma face humana. E nessa face humana, às vezes tem chifres de antílope, às vezes tem presas de elefante, às vezes tem outras figuras que compõem essa face. E a pessoa coloca umas vestimentas e essa máscara e começa a fazer pantomimas. E as pessoas acham graça daquelas pantomimas, daqueles animais, coisa que está sendo relatado, aquela coisa, quando na realidade eles estão querendo chamar a atenção dos erros e acertos dos seres humanos. Você está entendendo? E essa coisa em si, de você ter várias coisas diferentes numa só máscara, é para que você dê uma conotação humana a cada um desses animais. Você está entendendo? E de repente você transforma aqueles animais em gente e são os acertos e desacertos dos seres humanos que você está vivendo. Está entendendo? Então é muito interessante a forma com que eles lidam com esse tipo de coisa. Muito interessante mesmo. E essa questão do acervo em si, se uma pessoa vir, no caso, lógico, num contexto normal, marcar a visitação, o acervo ele vai estar totalmente disponível ou tem peças que são talvez mais delicadas? Não, nós temos uma grande parte das peças na reserva técnica, não estão em exposição. Está entendendo? Essas peças que você acabou de ver no salão, elas são uma fração do acervo. Nós temos algumas peças que são peças pequenas e de alto custo, então, consequentemente, também não estão em exposição.
porque nós não temos equipamentos necessários para fazer exposição desse tipo de peça. Você está entendendo? Nos limitamos a peças de grande porte, às vezes até mesmo peças de pequeno porte, mas que não seja de valores muito acentuados. E até mesmo o senhor nos mostrou um acervo que o senhor tem de algumas peças que estão separadas. Talvez, então, até mesmo se for colocar todas as peças aqui, o salão consegue abrigar todas as peças? Não. Precisaria umas 10 salões desse. Precisaria uns 10 salões. E nem está exposto como deve estar exposto no museu. Está um amontoado de peças. Você está entendendo? Não se expõe assim desse jeito. É que eu não tenho espaço físico para expor. Você está entendendo? Eu precisaria de vários salões e precisa de expositórios para poder estar colocando essas peças que ficasse de uma forma que as pessoas pudessem destacar no meio de outras peças algo que interesse a ele. Está entendendo? Então é um pouco complicado. Eu não tenho recursos. Ou eu compro a peça, ou eu compro o expositório para isso. Então, eu fico dando preferência pela compra da peça. E fico sonhando que um dia a gente possa ter condições de estar expondo. Não porque Campinas é uma cidade que deveria ser o berço da cultura. E, infelizmente, está muito aquém. É lamentável que a gente pense dessa forma. Os grandes museus aqui de Campinas são museus particulares. Os museus do município, infelizmente, ficam muito a dever. Eu gostaria de estar falando ao contrário. Eu gostaria de estar elogiando os museus de Campinas, mas infelizmente não é possível. Mas eu faço votos que um dia aconteça. Sr. Tolodi, atualmente quantas peças o senhor estima que hajam no museu ou no seu acervo? Olha, eu vou falar de uma forma geral, tá entendendo? É lógico que tem peças, por exemplo, que você não vai contar como uma peça, porque às vezes tem peças iguais, você está entendendo? Acho que umas 12 mil peças, mais ou menos. Eu acredito que nós temos o maior acervo da América Latina em peças africanas, mas entenda, levando em consideração o número de peças. Eu estou incluindo também vestiários africanos, essas coisas todas, tá entendendo? Não é só... Tem uma série de coisas, por exemplo, que nós não temos condições de expor, que são batik, são trabalhos feitos em tecido, você está entendendo? Que infelizmente é bastante interessante, mas a gente não tem onde expor isso. Precisaríamos de um espaço, acho que umas 5 ou 6 vezes maior do que o que já temos, para poder expor esse tipo de coisa. Tem peças que têm mais de 10 metros de comprimento. Então é muito difícil. E essas peças, desde a década de 80, mais ou menos, o senhor está nesse acervo? É 87, mais ou menos. Antes disso, eu quando ia para Salvador, eu ia no Mercado Modelo, às vezes adquiria alguma peça de escultores locais, então eu trazia para cá, às vezes eu fazia aqui alguma peça também, você está entendendo? Quer dizer, quando a gente não tinha, você finda criando, está entendendo? Então, consequentemente, mas a intenção era enfeitar a casa, eu não pensava em montar um museu, isso foi consequência, foi a necessidade pelo número de peças. Porque cada vez que um africano chegava, eu não tinha aquela peça, comprava, e depois não tinha outra, sabe? E de repente, quando você vê, tem uma quantidade imensa, eu tive que criar um espaço físico para armazenar essas peças e uma série de coisas. Então tudo isso finda nos envolvendo de uma forma tal que quando você se apercebe disto, não tem como voltar atrás.
Senão tu não teria comprado aquelas peças no início, tá entendendo? Mas é assim mesmo, acho que faz parte da vida da gente. E dentro do acervo, quais são os tipos de peça que estão expostas hoje em dia? Olha, eu sempre dei muita preferência por peças de rituais, tá entendendo? Mas não tenho só peças de rituais, eu tenho peças de adorno, tem peças que faz parte de vestimentas. Então tem eu não foquei em um único tema. E há uma catalogação dessas peças? Olha, já iniciei a catalogação há 5 ou 6 vezes. Paro sempre no meio do caminho, tá entendendo? Porque eu continuo adquirindo mais peças do que eu consigo catalogar. Aí você finda desistindo, esperando alguém para ajudar, mas nunca aparece ninguém para ajudar, você está entendendo? Eu espero que, se um dia, é lógico que todo mundo vai um dia, venha a surgir alguém que tem interesse em dar continuidade a esse tipo de trabalho, você está entendendo? Uma porque eu acho que para Campinas é muito interessante, porque Campinas é uma cidade onde tem muitas faculdades e é uma das cidades mais antigas do Brasil, né? Então eu acho que seria de bom tamanho. Bom, sobre as peças em si, como que o Instituto se mantém hoje, atualmente? Quando eu tenho dinheiro, compra. Quando não tem, só aprecio. Porque, na realidade, todo mundo acha muito bonito. Mas ninguém toma frente para nada. Tá entendendo? Infelizmente, cultura é um negócio que a gente tem que pensar 10 vezes. Tá entendendo? Antes de começar a fazer alguma coisa. Porque provavelmente a gente vai estar lutando. Quem é apaixonado por determinadas coisas vai ficar sozinho. Aquela paixão. Às vezes surgem pessoas interessadas no acervo, aquela coisa toda, porque acham muito interessante, bonito, mas terminou ali, vão embora e acabou. Você está entendendo? E a gente continua com o dia a dia e continua com o problema na mão. Mas é isso aí. Aqui dentro do acervo, claro, são diversas peças, como o senhor mesmo disse, são aproximadamente 12.000 peças. O senhor poderia citar alguns países ou algumas etnias que estão representadas pelo acervo? Olha, são muitas. Os países Nigéria, Costa do Marfim, Senegal, Dakar, Senegal, o Mali, Gana, são todo país da África Negra tem peças representadas aqui. Por exemplo, República dos Camarões, toda Dahomey, todo esse conjunto esse universo, toda a África Negra, de uma certa forma, está representada aqui em casa. Está entendendo? A gente tem peças de toda a África Negra. E essas peças, elas foram adquiridas majoritariamente aqui, mesmo em Campinas? Aqui em Campinas. Todo africano que chega aqui no Brasil, ele sabe que eu existo. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai vir aqui em casa. Você está entendendo? Se ele não me descobre por si próprio, com certeza alguém indica. Vem africanos do Rio de Janeiro, vem africanos de Salvador, vem africanos aqui de São Paulo, são mais de Brasília,
que eles moram nesses lugares, tá entendendo? Mas ficam sabendo da minha existência e, consequentemente, vem aqui. Eu, findo não resistindo, continuo comprando. Ai, Deus. Mas é isso aí. Bom, o senhor estima mais ou menos a sua coleção, assim, no valor médio das peças que seria? Não faço ideia, não faço ideia. Uma porque o dólar aumenta consideravelmente. Eu comecei a comprar quando o dólar não custava nem R$1. Você está entendendo? Então, custava um valor bem irrisório, está entendendo? A gente se baseia mais ou menos no salário mínimo, está entendendo? Então, mas não tenho noção não. No começo eu até pensei em avaliar essas coisas, mas depois você chega à conclusão que para quê? Não vai fazer muita diferença. Você está entendendo? Na realidade o que importa para a gente é a cultura, não é o valor Porque se você começar a dar muita importância a valores financeiros, aí você não compra. Você está entendendo? Se você for pensar em você ter lucro de alguma coisa, você não compra. Está entendendo? Quer dizer, ou você se limita a só usar peças de ritual para poder revender. Está entendendo? Mas as peças alegóricas, elas são tão importantes quanto. Bom. Sr. Tolodi, claro, as peças se encontram sob a sua tutela. O senhor também já tratou um pouquinho, mas gostaria de retomar esse ponto, que o que o senhor pensa ou vê no futuro do museu após o senhor, a sua partida? Talvez alguma parceria, abrir algum instituto ou alguma organização? Eu tenho alguns filhos que se interessam por cultura, tá entendendo? Filhos não carnal, filhos de santo, que eu estou falando da parte religiosa, que se interessam pela cultura, mas eu não sei se eles vão ter pique e nem cacife para poder estar tocando isso. Eu espero, eu já pensei também em fazer uma doação para uma universidade, mas meu receio é que eles não dêem a importância que eu gostaria que desse. Eu pensei em fazer uma doação para a prefeitura de Campinas, mas os museus municipais estão jogados às traças. Então eu vou estar, como é que diz assim, dando um final muito triste para tudo que eu fiz, tá entendendo? Mas eu espero que uma hora alguma coisa boa aconteça, você tá entendendo? Eu não vou levar nada, isso vai ficar tudo aqui, você tá entendendo? Agora eu já estou pisando um pouquinho no freio com relação às peças que eu estou comprando, tá entendendo? Que aparece para comprar. Então eu escolho muito bem para ver qual a peça que eu vou adquirir ou não. É lógico que eu acho muitas coisas bonitas, mas não tenho nem onde guardar mais, tá entendendo? Então, ou eu desisto, ou se aquilo realmente for uma preciosidade, eu vou findar fazendo um sacrifício. Mas caso contrário, eu vou passar batido também, tá entendendo? Vamos esperar que alguma coisa aconteça. O senhor citou agora um pouco sobre a aquisição de novas peças, e o senhor também disse que algumas peças o senhor mesmo que acaba fazendo a manutenção. O senhor produz algumas das peças também? Eu produzo e eu restauro as peças. Não só, às vezes eu reproduzo, porque eu não tenho aquela peça, eu quero ter uma peça igual àquela, e eu findo reproduzindo. Você está entendendo? Mas, ultimamente, já bem menos. Bom, Sr. Tolodi, caminhando para o final da entrevista, o senhor gostaria de recomendar algum site, algum livro, algum material sobre alguém que estiver procurando mais sobre o Instituto para poder estar pesquisando? Na realidade, o ideal seria entrar no Instituto Cultural Babatologia. Memória e Identidade Afro. Está no Google, é fácil de fácil acesso.
Tem a comunidade da tradição e culto afro, aí sim, algum Lacaio Chimolé, que também é uma forma de interagir com essas coisas todas. É religiosa, mas você pode deixar a religião de um lado. Tem coisas interessantes também, mesmo na parte religiosa, você está entendendo? E a pessoa também pode fazer uma noção maior desse universo ligado ao culto afro, você está entendendo? A gente não faz cursos através de televisão, as coisas aqui são feitas interno, você está entendendo? Porque a gente não, essa coisa das pessoas adquirir religião por intermédio de literatura ou coisa assim, a gente não adota muito bem, está entendendo? Quer dizer, é interessante em alguns casos, para conhecimento, mas a pessoa só aprende no dia a dia, você está entendendo? Na experiência, na prática, consequentemente, mas isso não tem nada a ver com cultura. O fato independente disso, nós temos essa parte cultural, que se alguém também tem interesse, a gente pode estar conversando para ver como pode estar aproveitando as ideias de outras pessoas também. Você está entendendo? É a forma de a gente unir o útil ao agradável. Para encerrar mesmo, o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o Instituto, sobre o que discutimos, ou, enfim, que ainda não tenha sido abordado, que o senhor julga importante falar sobre o Instituto? Não, na realidade nós já tocamos em todos os assuntos relativos ao Instituto. Nós tínhamos alguns projetos inicial, que era o museu na escola, museu itinerante, você está entendendo? Que era uma forma de a gente chegar a um número maior da população. Mas infelizmente isso ficou só no projeto, na ideia básica, você está entendendo? Esperamos que um dia a gente possa retomar isso e poder executar essas ideias. Para encerrar mesmo, essas ideias, elas chegaram a ser apresentadas talvez para ser algum projeto na prefeitura, alguma coisa assim? Ou... Já, nós apresentamos sim, há muito tempo atrás. Ainda na época que o Tiãozinho era vereador. Está entendendo? Mas, voltando ao assunto básico, cultura em Campinas é complicado. Campinas está mais para política do que para cultura. Tá certo, então. Bom, então vamos encerrar a entrevista. Gostaria de agradecê-lo muito, Sr. Tolodi, por toda a contribuição, toda essa aula, ensinamento que o senhor passou agora sobre o Instituto, em nome nosso, da Unesco, do professor Milton Guran, da professora Lúcia Helena, da Gabriela e meu nome, Igor Cauê, também. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de a gente estar levando o Instituto a esse nível que para a gente é bastante interessante. Você está entendendo? Então é um prazer realmente muito grande. Eu que agradeço. Obrigado.